Olá, boa tarde, graça e paz em Cristo Jesus. Hoje é domingo, dia 6 de setembro, esse grande solão aqui do sertão do Ceará, sertão dos Inhamuns. Mas é uma satisfação estar com você mais uma vez, poder compartilhar da palavra de Deus, dando continuidade aqui a esse belo estudo na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Isso só é possível porque esse nome aqui um dia transformou minha vida. E Ele quer transformar a sua também. Você que acredita nele, você que crê que Jesus é o Filho de Deus e que veio a este mundo para te salvar, mas você ainda, por algum motivo, não decidiu entregar sua vida a Ele, deixar que Ele seja Senhor de sua vida. Ou se você já fez essa decisão, mas ainda continua relutando contra alguns conceitos, sem querer deixar, achando que é importante para a sua vida. Olha, diga-se de passagem, deixa Jesus ser o Senhor da tua vida. Duvido que você vai se arrepender. Duvido. Porque Ele é vida. Ele estando em você, com certeza, as coisas serão diferentes. A partir do momento em que você permitir que Jesus conduza os seus passos, que Jesus seja o seu Senhor verdadeiramente. Ah, meu querido, você vai ver como que a vida é diferente do que você tem visto até agora. E como é gostoso viver na certeza de que Deus está conosco, apesar de sermos quem somos. Experimenta. Deixa Jesus transformar a tua vida, mudar os teus conceitos, ser o teu Senhor. Porque é isso que Ele quer. Mas depende de você. Certo? Depende de você. E eu peço agora, nesse momento, que você acompanhe comigo a leitura desse texto que nós vamos ler agora, de 1 Coríntios capítulo 9, os versículos de 15 ao 27. São os últimos versículos desse capítulo que nós começamos no estudo anterior estudar. Certo? Vamos então para a leitura da Palavra de Deus. Palavra de Deus, porque essa é a Palavra de Deus. A Bíblia é a Palavra de Deus. Creia, e você vai ver que ela vai transformar a sua vida. Diz assim a Palavra do Senhor: mas não tenho me servido de nenhuma dessas coisas, nem escrevo isso para que assim se faça comigo, pois para mim seria melhor morrer. Ninguém irá invalidar essa minha glória. Mas se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois tal obrigação me é imposta. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Se, pois, o faço de boa vontade, tenho recompensa, mas se não é de boa vontade, estou apenas enganando. Ou melhor, estou apenas encarregado de uma tarefa. Então, qual é a minha recompensa? É que, pregando o Evangelho, eu o faça gratuitamente, e assim não me sirva de meu direito ao Evangelho. Pois, sendo livre de todos, tornei-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível. Para os judeus, tornei-me judeu, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se eu estivesse debaixo da lei, embora eu não esteja. Para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem leis, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Para ganhar os que estão sem lei. Para os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos,
para de todos os meios vir a salvar alguns. Faço tudo por causa do Evangelho, para dele me tornar co-participante. Para dele me tornar co-participante. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um receberá o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. E todo atleta exerce domínio exerce domínio próprio em todas as coisas. Os atletas o fazem para alcançar uma coroa perecível. Nós, porém, uma coroa que não se acaba. Portanto, corro não como quem não tem alvo, e luto não como alguém que golpeia o ar. Pelo contrário, aplico soco no meu corpo e o torno meu escravo, para que, depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Oremos. Santo Deus, amado e eterno Pai, sem a Tua graça, sem a Tua direção, sem a iluminação do Teu Espírito, isso aqui é só uma leitura. Isso aqui não passa de papel e letras. Mas com a Tua presença, Senhor, ela é a Tua mensagem para todo aquele que ouve e crê. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu te peço neste momento que o Senhor ilumine as nossas mentes, tanto a minha que falo quanto a de quem ouve, para que possamos compreender e crescer nos Teus conceitos e vivermos uma vida plena para viver, ó Deus, o melhor que tens para nós como os Teus filhos. Não nos deixe viver na ilusão deste mundo. Não nos deixe viver nas fantasias deste mundo, mas que possamos viver na direção da Tua palavra, pois ela é vida. Pois assim oramos em nome de Jesus. Amém. Ok, meus amados, nós completamos o estudo no encontro anterior falando sobre o sustento pastoral, né? Como um dever de toda a igreja, devendo assim sustentar os seus pastores, os seus líderes, e fazendo isso, com certeza, não estará fazendo nada de errado. E o apóstolo Paulo, que é o autor desta carta à igreja de Corinto, entre tantos outros problemas que ele teve que dar orientações para resolução, aqui está mais uma causa que ele também procurou esclarecer dentro dos conceitos bíblicos, tendo como base principalmente o que Cristo ensinou acerca do dever de cada pastor, de cada servo do Senhor, aqueles que vivem exclusivamente pelo Evangelho, ou para o Evangelho, que deva viver por ele. E o versículo 14 do texto que nós lemos no encontro passado, ele diz exatamente isso. Eu vou até reler, porque a partir daqui a gente dá continuidade aos outros versículos que nós acabamos de ler. Ele diz: assim o Senhor também ordenou aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Isso é fundamental para que nós possamos ter consciência de que o sustento pastoral é bíblico, tá certo? E voltando aqui ainda no versículo 13, desse capítulo, ele diz: não sabeis que os que trabalham com o que é sagrado comem do que é do templo? E o que servem no altar participa do que ali é ofertado? Ora, logo tudo que é dedicado numa igreja é dedicado para o sustento da mesma. E um dos sustentos da igreja está o ministério pastoral. Muito embora alguns se queixem disso, achem que é esperteza dos homens, infelizmente não podemos concordar com essas pessoas, porque a gente está vendo aqui
que é bíblico, tá certo? E dando continuidade, aqui nos versículos que seguem, de 15 a 27, ele diz: mas não tenho me servido de nenhuma dessas coisas. Olha, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, como nós já falamos antes, que o apóstolo Paulo optou por não depender do evangelho. Por quê? Paulo não tinha uma igreja fixa. E certamente fosse essa uma das principais razões para que ele não ficasse subjugado a um regime, né, administrativo de uma igreja, isto é, a uma instituição. Uma igreja organizada que tem um pastor, tem um líder que é responsável por ela, ele tem que prestar conta a essa igreja de tudo que faz. Até porque ela o sustenta. Então o dever do pastor dessa igreja é ficar nela, é atender somente às suas necessidades. É lógico, uma vez e outra podendo ajudar outras pessoas, mas não com a liberdade que tinha o apóstolo Paulo de ir para onde quisesse, pregar onde quisesse, fundar a igreja onde quisesse, porque este era o chamado dele. Levar o evangelho o máximo possível ao mundo. Então Paulo de maneira alguma podia ficar restrito a um conjunto de normas de uma igreja local, mesmo que essa sustentasse ele, porque ele iria ficar preso a ela. Então Paulo preferiu optar por não viver dependendo do ministério. Ele trabalhava para se sustentar. Muito embora quando alguém o ajudasse, né, pudesse ajudar, ele estava pronto para receber, mas não queria ficar, preso, a uma instituição, porque ele tinha uma missão diferente, de um pastor fixo de uma igreja. Então Paulo diz que ele não, como diz aqui no versículo 15, que não usou de nenhuma dessas coisas. Agora, com que objetivo? O restante do texto diz: nem escrevo isso para que assim se faça comigo. Isto é, eu não estou escrevendo para vocês acerca do dever da igreja para com o seu pastor, não estou fazendo isso para que vocês me sustentem, não é isso. Porque eu escolhi não viver debaixo desse regime. Escolhi viver por minha conta, certo? Pois para mim seria melhor morrer. Então Paulo preferia a morte a ficar preso num só lugar, exclusivamente vivendo para uma igreja local. Paulo preferia dar a vida e poder ter a sua liberdade e andar pelo mundo, pregando o evangelho aonde ele pudesse chegar. E assim ele fez, até que prenderam ele, ele não pôde mais sair para lugar nenhum, mas mesmo estando na prisão, ele continuou a servir ao Senhor através da escrita. Tanto é que ele escreveu 13 cartas, e dessas 13 cartas está composto aqui o Novo Testamento, incluindo aí as outras cartas dos outros apóstolos e os 4 livros do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. E Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico do Novo Testamento. Então, queridos, percebemos que o apóstolo ele foi muito autêntico em suas colocações, foi muito sincero na sua posição e nos dá a entender claramente o porquê que ele não quis fazer uso desse direito. Como ele disse, era um direito dele, mas ele preferiu não exigir. Não quero, prefiro viver sem. E ele continuou dizendo: mas se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, isto é, não há razão para que eu fique me gabando. Eu prego o evangelho de graça, ninguém me dá nada, eu estou aqui por amor. Não tem para que eu estar fazendo isso. Porque, no ponto de vista de Paulo, ele diz: isto para mim, em outras palavras, é uma obrigação. É mais do que o meu dever anunciar o evangelho, anunciar Jesus Cristo, a quem persegui, a quem procurei atrapalhar o seu ministério, a sua palavra, a sua igreja, e mesmo assim ele me salvou. Mesmo assim ele me amou. Então, a minha vida sendo dada por esse evangelho ainda não se resultaria em nada.
como ele diz lá nesse mesmo livro, né, nessa mesma carta, logo um pouco adiante no capítulo 13. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, desse em sacrifício, não serviria de nada se não tivesse amor, se não fosse por amor ao Senhor, se não fosse por convicção de reconhecer quem é Deus e o que Deus fez por ele. Isso, para nós, querido, é extremamente fundamental. O que eu faço em uma igreja não deve ser feito porque ela me dá, de certa forma, um sustento. Não é porque, de certa forma, tem um reconhecimento de alguém que gosta de mim. O que eu faço em uma igreja deve ser feito porque eu entendo que estou aqui para servir ao meu Deus. E ele me incumbiu desta missão, de servir neste local, durante o tempo que ele determinar. Então devo fazer simplesmente por amor e não, nunca, jamais, por qualquer outro tipo de recompensa. O que vier, virá, pela providência divina. Mas o principal, a razão pela qual eu devo fazer, eu devo trabalhar, é simplesmente por amor a Deus. Certo? Que isso fique bem claro para nós. Porque se não for, se for por obrigação, como Paulo diz aqui, não adianta. Não é, né, uma obrigação no sentido de eu vou contra a minha vontade. Eu me sinto obrigado, mas porque me constrange saber que Deus me salvou, Deus transformou a minha vida e eu não compartilho isso com as pessoas. Então isso me constrange. Então isso torna para mim algo que é a minha missão, é o meu dever, é a minha obrigação anunciar Jesus para as pessoas. Não que Deus queira que eu faça isso forçado. Estou entendendo, né? Então, vamos continuar aí. Versículo 17 ele diz: se, pois, o faço de boa vontade, tenho recompensa. Mas se não é de boa vontade, estou apenas encarregado de uma tarefa. Você já pensou um pastor que pastoreia uma igreja contra a sua vontade, somente porque ela o sustenta? Já chegou aquele ponto que ele não suporta mais carregar esse fardo e estar ali porque sabe que se sair vai secar sua fonte de renda? Meu amado, isso é a pior coisa que pode existir com qualquer pastor. Pastor que está numa igreja somente porque depende dela para sobreviver, seria melhor que ele nem existisse mais. Porque isso é matar o evangelho. Isto é arruinar com o evangelho e com o crescimento dessa igreja. Porque se não for por amor, nada dá certo. Nada, nada, absolutamente nada. Versículo 18 ele diz: então, qual é a minha recompensa? Se fizer, no caso, né? Como se fosse encarregado de uma tarefa, eu tenho que fazer. É como se você recebesse você é empregado de uma empresa e você não gosta, nem gosta daquilo que faz, mas o teu chefe diz: olha, você tem que cumprir com essa meta. Você tem que fazer essa tarefa. Você não gosta, mas vai ter que fazer. Porque você depende daquilo. É a mesma coisa um pastor que está em uma igreja contra a sua vontade, que está ali só porque sobrevive pelo que ela dá para ele como sustento. Isso é horrível. Isso não pode acontecer, em hipótese alguma. Então o apóstolo Paulo diz aqui, ó, qual será então a minha recompensa? É que, pregando o evangelho, eu faça gratuitamente assim, não me sirva de meus direitos ao evangelho. Isto é, Paulo, eu me sinto melhor anunciando de graça, porque mesmo que o evangelho me dê esse direito, né, como ele já disse lá nos versículos 13 e 14, mesmo que o evangelho me dê esse direito de ser sustentado por ele, eu prefiro abrir mão, para que eu tenha consciência, nada esteja no meu caminho, me acusando de que eu estou fazendo apenas por alcançar alguns recursos ou tirar algumas vantagens. Mas que a minha intenção, o meu desejo é apenas levar
a palavra de salvação, levar Cristo às pessoas, para que essas possam ser salvas. Dessa forma, eu creio que estou fazendo totalmente por amor. Certo? E ele diz, versículo 18, pois sendo livre de todos, tornei-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível. Por que tornou escravo de todos? Porque ele não fez exigência nenhuma para anunciar o evangelho às pessoas. Agora vamos entender. Isso também responde até, né, os versículos que seguem, quando ele diz, fiz-me judeus para com os judeus, vivi como os que vivem pela lei, como vivesse pela lei, vivi para os que estão sem lei, como vivesse sem lei, vivi para os fracos, como se fosse fraco. Ora, como entender isso? Vamos procurar entender isso aqui, que é para não fazermos confusão, né? Daqui a pouco a gente chega lá, segura só um pouquinho aí. Porque Paulo não está aqui dizendo que ele se igualou a essas pessoas em termos de práticas de vida. Mas nós vamos chegar lá apenas quando for no momento certo, que é para não misturar aqui os assuntos, tá certo? A gente até agora releu aqui até o 19. Vamos dar uma pausa aqui e vamos ver aqui os nossos comentários. A partir do verso 15 até o verso 27, que fecha esse capítulo 9, Paulo destaca o seu valor pelo ministério que Cristo lhe entregou, o qual ele não permitiu que nada servisse de empecilho para um maior alcance no propósito desse ministério, que era exatamente alcançar o máximo de pessoas para Cristo. As expectativas do apóstolo em alcançar pessoas era tão grande que ele preferiu não fazer uso de certos direitos que ele mesmo afirma ser essencialmente correto. Como a gente já viu, né? Não tem mais necessidade de repetir os versículos. Que era, no caso, o sustento financeiro. E para que não houvesse dúvida acerca da questão, ele usa como base as palavras do Senhor, que estão registradas em Mateus 29, de 9 a 10, e Lucas 10, de 3 ao 8. Falando em Mateus e Lucas, quero abrir só um parênteses aqui, para citar um texto de uma passagem que eu falei no último estudo, muito embora seja um estudo, eu sei que nem todos vão acompanhar tudo, mas possa ser que alguém que acompanhou o estudo anterior tenha ficado com essa dúvida aí acerca dessa passagem bíblica que eu falei e não me lembrei do endereço, né? Que era sobre os irmãos de Jesus e as suas irmãs. Olha, como eu falei no último encontro e repito, eu não gosto de dar citações bíblicas e não ler ela direto na palavra. Muito embora eu tenha certeza que a observação é correta, mas eu gosto de mostrar nas Escrituras. E o texto está aqui, é Marcos 6, e também está em Mateus 13, 54, 58 e Lucas 4, 14. Mas eu vou ler Marcos 6, 3, que diz: Este não é o carpinteiro, filho de Maria, está falando de Jesus, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão. E esse Simão aqui não é o Simão Pedro não, tá? E nesse Judas aqui é o Iscariote. Tá certo? Não é. E nesse Tiago aqui é o Tiago filho de Zebedeu não. É o Tiago irmão do Senhor. Tanto é que em outras passagens que eu também não vou lembrar agora, a Bíblia fala sobre isso. Tiago irmão do Senhor. Tinha o Tiago filho de Zebedeu e tinha o Tiago irmão de Jesus. Certo? E o texto aqui está dizendo, está falando exatamente o nome desses 4 irmãos. E ainda diz, e suas irmãs não estão aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Entendeu? Então, querido, a gente percebe que Jesus, ele tinha irmãos, tinha uma família, assim como nós. Sem querer que ofender, né, quem acredita diferente, com todo respeito, a defesa de que Maria era virgem, permaneceu virgem, não tem base bíblica.
Ela foi virgem até o nascimento de Jesus. Ela teve Jesus virgem, sem um contato com nenhum homem. Isso a Bíblia deixa muito claro. Mas a partir de Jesus, a Bíblia diz que José não a conheceu enquanto ela não deu à luz ao seu filho Jesus. Está lá no nascimento de Jesus, lá no início de Mateus, Lucas, pode ver lá. Então, a partir do momento em que ela tem o filho, ela deixa de ser virgem, porque a partir daí ela passa a se relacionar com o seu marido. E eu quero fechar aqui esse parênteses imediatamente, porque o nosso tempo aqui corre. Vamos lá. Então, Paulo chega a dizer, no final desses versos, né, desses versos 15 até o 27, né, ou do versículo 15 mesmo, que preferia morrer a exigir da igreja o seu sustento. Olha, eu não quero isso, não quero ficar preso a ninguém, não quero que isso também sirva como pretexto para dizer que eu só prego o evangelho porque sou sustentado por ele. Não, eu quero estar livre de tudo isso para ter consciência de que estou recompensando, se é que alguém pode recompensar a Deus pelo que ele faz, né? Mas não tem uma forma melhor de agradecer a Deus pelo que Deus faz conosco do que dedicar a nossa vida, tudo que somos ao trabalho do Senhor. E Paulo fez isso. Então Paulo disse, diante disso, eu prefiro trabalhar de graça, só pelo amor. Certo? Perdão. No verso 16 ele diz que a pregação do evangelho para ele é uma obrigação, no bom sentido, como já falei. Não obrigado contra a sua vontade, mas a sua consciência, né, o deixava constrangido diante de tudo que Jesus fez por ele, sendo ele quem era, perseguidor da igreja, prendendo os crentes, maltratando, querendo acabar com o trabalho do Senhor, e de repente agora o Senhor mesmo vem de encontro a ele e transforma a vida dele. Então ele via isso como mais do que uma gratidão. Para ele era vida, era poder dedicar tudo para o trabalho do Senhor. Então Paulo se via obrigado diante disso. Não que Deus e Jesus tivessem obrigado ele a fazer isso, mas ele se sentia assim, por livre e espontânea vontade. Entendido? Vamos seguir em frente. Então, para ele, pregar o evangelho e alcançar o máximo de pessoas para Cristo era uma forma de retribuir a tudo que o Senhor lhes fizera. A opção de Paulo em pregar o evangelho só por amor faz jus tanto ao seu chamado quanto ao seu sentimento de gratidão a Deus. E mais, Paulo não queria ficar sujeito ao ministério local, pois isso o impediria de cumprir o seu chamado, que era de expandir o reino de Deus por toda a terra. Então, isso aqui, no meu ponto de vista, é uma das causas principais pela qual o apóstolo preferiu não usufruir dos direitos de um evangelista de viver pelo evangelho. Eu prefiro ficar livre porque eu vou para onde eu quiser, aonde Deus me mandar, Deus quiser que eu vá, eu vou, e eu posso pregar aonde surgir oportunidade, desde que me ouçam. E eu não tenho, de certa forma, satisfação, né, a dar a ninguém, porque eu, por exemplo, eu hoje aqui como pastor da Congregação Batista da Cidade de Independência, eu tenho toda a minha obrigação ministerial aqui é com essa igreja. Tá certo? Não tenho obrigação com nenhuma outra igreja, seja quem for. Minha obrigação como pastor é a Igreja Batista de Independência, porque ela me sustenta. Digamos que se eu tivesse condições de me autossustentar, eu poderia escolher um ministério que não me colocasse debaixo, né, dessa submissão. Não estou dizendo que isso seja ruim, porque isso tudo está debaixo das mãos de Deus. Eu creio dessa forma. Mas se a gente tem como viver, né, para Deus, servindo ao Senhor, né, sem estar debaixo de uma autoridade, você tem mais liberdade. Mas como pastor batista, mesmo que eu seja pastor de tempo integral numa igreja, mesmo que eu trabalhe nessa igreja só por amor, e ela não precisa me dar nenhum centavo, ainda assim eu tenho toda a minha obrigação para com esta igreja, porque eu aceitei ser pastor dessa igreja. Então, meu compromisso é
com ela, independente do que ela me dê, se ela me paga alguma coisa ou não, certo? Que isso fique bem claro para que não haja confusão. Ora, então você só é pastor porque você vive por isso? Não, não é só por isso. Se eu tivesse condições, eu já disse aqui antes que eu preferia que fosse assim, se eu tivesse condições de me sustentar, eu faria isso com muito mais alegria no coração. E com certeza eu estaria a serviço da minha igreja, porque é nela que o Senhor me colocou. Enquanto eu estiver aqui, eu tenho toda a satisfação a dar a esta igreja, tá certo? O que fazer nela ou fora, ela tem que saber. Porque senão eu não posso ser considerado um líder autêntico, né, e honesto com a igreja, se ela não sabe o que eu faço. Tá certo? Tem como. Mas o problema de Paulo era outro. Paulo, ele não queria e nem podia ficar restrito a uma igreja local. Porque o chamado dele, por Jesus, foi para ir aos gentios. Foi para espalhar o evangelho pelo mundo. E ele não queria que nada interferisse nesse ministério dele. Por isso que ele optou melhor por não ficar dependendo de nenhuma igreja local. Tá certo? Vamos seguir em frente. Não podemos esquecer que todo pastor ou missionário que está compromissado com uma instituição, no caso, eu tanto tenho deveres com a igreja como com a minha convenção, que é a CIBUC, certo? E estando assim, aqui por eles, né, indicado por eles, comissionados por eles abaixo de Deus, com certeza eu lhes devo satisfação, sim. Lhes devo obediência, sim. Porque a melhor prova de que você tem Deus e teme a Deus e tem amor no coração é você aprender a ser submisso. Não ser capacho, não confunda as coisas, mas ser submisso. Eu tenho uma convenção que me sustenta. Eu tenho que responder pelo que faço, porque ela me colocou aqui. Eu tenho uma igreja que devo a ela toda a satisfação e ainda uma igreja mãe, que também me ajuda nesse trabalho e é a igreja mãe da congregação, que ainda não se tornou igreja oficialmente dito, né? Então, eu devo com certeza dar satisfação a esses órgãos responsáveis por mim. Convenção, igreja mãe e a igreja local. E não tenho nenhuma dificuldade com isso, querido. Não tenho nenhuma dificuldade com isso. Até que o que vem da parte deles seja bíblico, para mim não tem problema nenhum de concordar e aceitar e me submeter a eles. O único jeito que tem para que eu rompa com eles é que eles viessem, então, né, se desvincular dos conceitos bíblicos. Mas como isso não vai acontecer, então nós temos prazer de caminhar junto, pela graça de Deus. Certo? Então, seguindo aqui, Paulo optou por ficar livre e pregar o evangelho em qualquer lugar e momento que lhe fosse oportuno. E os versos 16 a 19 respondem isso, né? Nós já lemos. Os versos de 20 a 23, e exatamente eu não tinha parado, né, que eu queria chegar exatamente no ponto certo para a gente explicar isso direitinho, sobre, né, o Paulo se fazer escravo, né, das pessoas, que ele usa aqui uma expressão muito interessante. Os versos de 20 a 23, vamos ler o que Paulo diz aqui. Olha, ele diz: para os judeus, tornei-me judeus para ganhar os judeus. Certo? Digamos que Paulo conhecia muito os judeus porque ele era judeu. Então ele sabia de todo o procedimento de vida religiosa dos judeus, as práticas, os rituais. Então, quando estava com os judeus, ele, obviamente, para ele não tinha problema se comportar como um judeu, porque ele era, tá certo? Ele não criticava os sacrifícios, ele não criticava as práticas que eles tinham da lei, porque ele queria que eles conhecessem a liberdade em Cristo Jesus. E os outros? Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, até aqui continua no meio dos judeus, tá certo?
Mas Paulo não estava mais debaixo da lei. Ele só não fazia questão, não questionava porque eles praticavam a lei, porque eles queriam manter os mesmos procedimentos da lei. O que eu entendo aqui é isso. Paulo não se intrometia nisso. Paulo apenas se preocupava em pregar a eles o evangelho de Jesus Cristo. Para ganhar o quê? Os que estavam debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei. Aqui já fica um pouco mais sério. Porque quem vivia debaixo da lei procurava fazer isso para agradar a Deus. E aqueles que não tinham lei? Paulo se igualava a eles? Não. Paulo não se igualava a eles. Vamos entender. Olha, ele coloca aqui entre parênteses. Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. E a lei de Cristo é que nós devemos fazer o quê? Obedecer a palavra. Amar uns aos outros. O amor acima de tudo. É o que o Paulo estava praticando. Para ganhar essas pessoas para Jesus. Para o quê? Para ganhar os que estão sem lei. Para os fracos, tornei-me fraco. Para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos. Para ganhar para com todos e para vir salvar alguns. Então perceba, digamos que Paulo agora estivesse diante daqueles que não têm lei, não tem nada, vive do jeito que quer. Fracos, né? Aqueles que não sabiam de nada e deixavam se levar por tudo. Né? Que Paulo fosse seguir o mesmo exemplo que eles. Certo? Não vejo dessa forma. Eu posso entender aqui que Paulo, diante dessa situação, Paulo não seguiu o exemplo de nenhuma dessas pessoas que estavam errados em relação aos conceitos da graça de Deus, do Evangelho de Cristo, para ganhá-los para Jesus. Não vejo dessa forma. Não ignorou, eu vejo que Paulo não ignorou ninguém com as suas diferenças, com as suas práticas diferentes, tá certo? Não ignorou ninguém, sem se envolver com as ações dele, mas se fez aceito por todos, estando com eles de maneira normal, como qualquer pessoa. Se o camarada era idólatra, se o camarada era espírita, se o camarada era judeu, para ele não estava dizendo nada, desde que a pessoa estivesse disposta a ouvir do evangelho. Então, se tivesse que ir almoçar com ele, Paulo iria almoçar. Se tivesse de sentar no canto com ele e fosse conversar, Paulo ia sentar. Porque o que importava para Paulo era mostrar Jesus para eles. Mesmo com pessoas vivendo errada. Paulo não se misturou com essas pessoas nas práticas, negociando a sua moral, o seu caráter cristão para ganhar eles. Não. Paulo simplesmente não exigiu dessas pessoas aquilo que estava dentro dele, principalmente nesse momento que a pessoa precisava ouvir. Paulo chegou até eles de uma maneira normal e anunciou o evangelho. A partir daí que a pessoa aceita, aí sim, trabalha-se na transformação de cada um, certo? E a gente vai andar aqui para fechar. A gente leu até o versículo 23, certo? No versículo 24, não sabeis que entre todos os que correm num estado, na verdade, somente um recebe o prêmio? Correi de tal maneira para que alcanceis. E todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. O atleta o fazem para alcançar uma coroa perecível. Nós, porém, uma coroa incorruptível ou que não se acaba. Portanto, corram não como quem não tem alvo. E luto não como alguém que golpeia o ar. Pelo contrário, aplico soco ao meu corpo e o torno meu escravo, para que depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser rejeitado. Em outras palavras, Paulo aqui encerra esse texto dando aí mais uma palavra de motivação, né, nos deixando claro que devemos valorizar, né, aquilo que é essencial para nós, o domínio próprio dentro dos conceitos de Deus, para que assim nós possamos alcançar o nosso maior prêmio, que é exatamente a salvação. Entende, querido? Então, por isso, muitas das vezes, nós temos que dizer não para nós mesmos. É o que Paulo diz aqui no último versículo, dar
soco, golpear o meu corpo, sacrificá-lo, as minhas vontades, para que a vontade de Deus possa ser feita em mim. Porque eu não quero correr o risco de viver uma vida cristã falsa, uma convenção falsa que não tem compreensão de quem é, do que está acontecendo, e chegar naquele dia ser envergonhado. Preguei para os outros e, no entanto, eu fui perdido. Paulo não queria correr esse risco. Ah, Paulo não tinha certeza da salvação, não? Com certeza Paulo tinha. Mas isso, com certeza, serve muito para a gente hoje. Eu também tenho certeza da minha. Mas também, exatamente por ter essa certeza, que eu não quero viver de qualquer forma. Quero me identificar com aquilo que prego. Creio que Paulo também pensava do mesmo jeito. Meu amado, até a próxima e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Um forte abraço.